apresentação do Moderno Edu, né? A grande maioria conseguiu assistir. Quem foi que não conseguiu assistir? Eu. Os de casa. Eu. Eu quem? Jennifer. Hã? Jennifer. O que foi que não conseguiu, Jennifer? Foi colocar um negócio de usuário, aí não deu certo pra entrar. Ah, tá. Não deu certo você entrar, né? Mas você colocou a senha, o que você fez? Meu pai foi colocar lá. E aí ele foi colocar pra mim e ele não tava querendo colocar, porque tava dizendo que alguma coisa lá, a senha ou outro usuário, tava errado. Ah, tá. Então tá, os outros colegas conseguiram assistir, né? A grande maioria, então nós vamos para a resolução das questões agora, tá? Então, algumas unidades de medidas, né? Elas, por ser muito grande, a gente precisa fazer então uma determinada conversão. Então, como vocês viram lá, nós temos, né, várias unidades de medida. Nós temos o quilômetro, nós temos o hectômetro, nós temos o decâmetro, nós temos o metro, centímetro, decímetro e milímetro. Então, às vezes, para a gente descobrir algum número, a gente precisa fazer, então, um processo de conversão, através, então, dessas unidades de medidas. Então, às vezes, para a gente descobrir a quantidade de metros, né, de algum determinado quilômetro, nós precisamos, então, fazer a conversão desse valor. Então, para descobrirmos, né, o metro de um determinado quilômetro, nós fazemos, então, a multiplicação por 10. Então, aqui, se nós quisermos descobrir, nós vamos ter que multiplicar, né, o quilômetro 3 vezes para a gente descobrir a quantidade de metros, tá? E se a gente quiser descobrir, então, a quantidade de quilômetros, né, em um determinado metro, a gente, então, precisa fazer o processo de conversão, né, diferente. Nós precisamos dividir, então, por 10. Então, se nós quisermos fazer o processo, nós dividimos o metro por 10, 3 vezes, tá? Então, vamos lá para as questões. Atividade 1, página 57. Então, grandezas e medidas de comprimento. Para medir o comprimento de uma pasta, essas pastas mesmo normais, né, que nós temos, que guardam as atividades, que eu peço para vocês estarem trazendo. Hã? Olha só. Marcelo usou um lápis como uma unidade de medida e Luciana usou uma borracha. Então, olha só, aqui a gente já nos deparamos, né, com a diferença, né? Um lápis e uma borracha. Qual é o maior? O lápis. Então, quem teria maior facilidade de medir? O que vocês acham? Marcelo. Se a gente souber, né, os centímetros de um lápis e os centímetros de uma borracha, então a gente vai fazer então o cálculo até descobrir qual que é a verdadeira medida, né? Então, Marcelo verificou que a medida do comprimento da pasta corresponde à medida do comprimento de 3 lápis. Já Luciana descobriu que a medida do comprimento da borracha e de Luciana corresponde a 1/4 da medida do comprimento do lápis. Então, olha só, como que ele fez essa medida, né? Eu tenho uma pasta catálogo aqui, ó. O que ele fez? Ele mediu aqui, ó. No meu, vai dar 2 lápis. O lápis dele era um lápis com tamanho menor. Então, a gente precisa observar isso também. Pode ser que a medida do lápis dele seja menor. Já a Luciana mediu com a borracha, tá vendo? Então, ela descobriu que 1/4, né, dessa medida seria o valor desse comprimento. Então, a medida do comprimento da pasta corresponde à medida do comprimento de quantas dessas borrachas? Então, nós vamos descobrir, né? Então, a questão A do compreenda fala assim: a medida do comprimento da pasta corresponde à medida do comprimento de quantos lápis usados por Marcelo?
Ele utilizou quantos lápis? 3 lápis, isso mesmo. Coloquem aí na resposta de vocês. 7 borrachas. Luciana e Marcelo vão obter a mesma medida, o mesmo resultado na medição? Não, porque ele vai medir com o lápis e ela vai medir com a borracha, não é? Então a borracha ela vai ter uma maior quantidade, né? A medida em maior quantidade. Então olha só, as medidas de comprimento de um lápis correspondem à medida do comprimento de quantas borrachas? E a medida do comprimento de 2 lápis? Se é 1/4, então é 1 de 4. Professora. Então, quantas borrachas seriam? 4 borrachas. Hã? Isso. É porque, é igual eu tô falando, assim, a gente precisa utilizar os dados que eles estão dando aqui pra nós. Às vezes o meu lápis pode ser maior, tem lápis de vários tamanhos, não tem? Tem lápis que são maiores do que esse daqui. Então, vai ser diversificado os resultados, né? Então, olha só. Se deu 4 borrachas, porque aqui tá falando que é 1 de 4, não é? Então, se deu 4 borrachas, e aí ele tá falando, e a medida de comprimento de 2 lápis? 8, isso mesmo, muito bem. Então, olha só. Aqui nós vimos então que a medida correspondente de um lápis seria de 4 borrachas. E a medida de comprimento de 2 lápis seriam de 8 borrachas. A medida do comprimento da pasta corresponde à medida do comprimento de quantas borrachas? O que vocês acham? 12 borrachas. Na letra A responde? Na letra B, a medida do comprimento da pasta corresponde à medida do comprimento de quantas borrachas? 4 borrachas. Mas a pasta mediu quantos lápis? 3 lápis. Então, se a pasta mediu 3 lápis e as borrachas, cada lápis corresponde a 4 borrachas, então qual que vai ser o resultado? 3 vezes. Vamos ver? 4 mais 4 mais 4 é igual a quanto? 12. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 4? 3 vezes. Então aqui tá falando, né? Pois 3 vezes quanto? 3 vezes 4, né? Então 3 vezes 4 é igual a quanto, gente? É igual a 12. 3 vezes 3 também é igual a 12. Não. 3 vezes 3? Não. Dá 9. 3 vezes 3. Ó. 3 mais 3 mais 3 é igual a quanto, gente? 9. É igual a 9. 4 vezes 3 é igual a 9. Você pode fazer o cálculo, né? 3 vezes 4 é igual a 9. 4 vezes 3... 3 vezes 4 é igual a 12. 4 vezes 3 é igual a 12 também. E 8 mais 4 é 12. 8 mais 4 é igual a 12. Isso mesmo. Em casa tá tudo ok? Sim. Estão entendendo aí? Sim. Posso continuar? Sim. Então, olha só. Nós temos alguns instrumentos de medidas, né? Nós podemos utilizar uma régua, nós podemos utilizar uma fita métrica, não é? Nós podemos utilizar o que mais para medir? Várias coisas nós podemos utilizar, contando que nós só sabemos então quanto vai medir, né, essa ferramenta. Então, na atividade 2, fala o seguinte: Paula vai cortar o tecido para fazer uma cortina. Qual é o comprimento do tecido em centímetros de que Paula precisa fazer para fazer a cortina? Então, esse tecido, ele mede 4 metros e 30 centímetros de comprimento e precisa diminuí-lo em 1,5 metro.
Para responder a pergunta da atividade, deve-se conhecer quais unidades de medida? O tamanho do tecido e o tamanho do editor. Tá, e quais são as unidades que nós vamos precisar? Nós vamos utilizar qual unidades para fazer esse cálculo? Nós vamos trabalhar com o quê? Com o centímetro e Metro. o que mais? Metro. Então, nós vamos trabalhar com o metro e nós vamos trabalhar também com o centímetro, tá? Marca os dois, né? Isso, pode marcar as duas alternativas. Não, é centímetro. Isso. Professora, Oi. a senhora já está respondendo? Isso, estou na página 58 já respondendo. Eu vou responder essas duas atividades, vou salvar lá no YouTube e vou enviar lá no grupo. Depois eu vou responder as outras 3 e 4 para o vídeo não ficar muito grande, tá? Então, a letra Tá. B. Que comprimento do tecido Paulo precisa diminuir para fazer a cortina? Qual que é o comprimento que vai ter que diminuir? Quanto? 1 metro e quanto? 1,5 metro, né? Ela precisa retirar 1,5 metro, né? Desse tecido para fazer então a sua cortina. Você tem que colocar meio aqui? Sim, você vai colocar 1,5 metro. Na letra B? Na letra B, do compreenda. Olha só. Quantos centímetros correspondem a 1 metro? 100 centímetros. Muito bem. Então, o centímetro corresponde, o 1 centímetro, 1 metro, corresponde então a 100 centímetros, né? Então, aqui 1 metro, ele corresponde a 100 centímetros, né? 1 metro corresponde a 100 centímetros. Qual é o comprimento total do tecido? 4 metros e 30 centímetros. Isto mesmo, 4 metros e 30 centímetros. Olha só, essa pergunta da letra C ela é um pouco interessante. Então, esse comprimento corresponde a quantos centímetros? 430. Por quê? Porque 4 metros, então seria 400 centímetros, não é? Então, 400 centímetros mais 30, 430. Entenderam aí, galera? Entendeu? A letra C. Sim. Do responda. Ah, João Vitor. Olha só. Esse comprimento corresponde a quantos centímetros? Se tem 4 metros e 30 centímetros, 4 metros corresponde a quantos centímetros? 400. Mais 30? 430. Então, a letra C é 430 centímetros. Agora, na letra D. Em quantos centímetros Paula precisa diminuir o comprimento do tecido? Se é 1,5 metro, quanto que 1,5 metro vale? 3 metros. Não, 1,5 metro equivale a quantos centímetros? Se 1 metro equivale a 100 centímetros, 1,5 metro vai equivaler a quanto? 30 1,5 centímetros. metro. 30 Em casa aí centímetros. alguém sabe responder? Se 1 30 metro centímetros. corresponde a 100, 1,5 metro vai corresponder a qual quantidade? 30 centímetros. Quanto? 30 centímetros. 50 centímetros é meio metro. Mais 1 metro, 150 centímetros. Isso mesmo. Então, 1,5 metro. Isso. Na letra D, né? Ele está perguntando quanto que equivale 1,5 metro. Então, 1,5 metro equivale a 150 centímetros. Ok? Adivinha quantos centímetros eu tenho de altura? Só tem metro. Metro
tem você. Nem metro você não tem ainda. Gente, eu tenho É. 157 centímetros de altura. Não. Ué, eu tenho 1,57 m. Então é 157 centímetros de altura. 1,57. Eu tô com uma sala também, tem 1,50. Vai passar de Eu tô 100 centímetros. Então vamos lá. Letra E. Letra E fala o seguinte: após o corte, qual comprimento de tecido sobrará? Como que a gente vai fazer o cálculo? O começo lá, o total é quanto? 430. Qual foi o valor que retirou? 150. 150. Vamos fazer o cálculo para a gente ver? Então, 430 menos 150. 0, 0, né? Fica 0. 3 menos 5 eu consigo diminuir? Então, eu vou pegar um emprestado da centena. Vai ficar 13. E aqui vai ficar 3. 13 menos 5? Hã? 2. 3 menos 1? 2. Então vai ficar quantos centímetros? 280 centímetros. 280. Isso. Então, Paula precisa de um tecido de 280 centímetros, né? Então, como combinou, eu vou postar essas primeiras questões aqui. E aí a gente vai dar continuidade, tá bom? Calma aí só um pouquinho.